Olá, eu sou Roberta Muricy, Personal Health Chef e Health Coach. E eu sou a Vanessa Pascali, professora de Kundalini Yoga, reikiana e atriz. E a gente criou esse podcast no Flow do Prana. Isso, para que vocês possam se conectar com as nossas experiências e as experiências de vida de cada convidado que a gente traz aqui. Olá, pessoal! Esse é o nosso último episódio de No Flow do Prana de 2025 e a gente quer deixar um recado bem bacana para vocês. A gente vai estar fazendo o nosso retiro em janeiro, a partir do dia 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. Onde, Roberta? Lá no Parque Estadual dos Três Picos, no Sítio das Nuvens, gente. É um lugar super exclusivo, rodeado por natureza, cachoeira, tem montanha. É um lugar maravilhoso pra gente justamente se retirar. Isso, e com esse corpo renovado, relaxado, a gente vai estar fazendo as nossas práticas de Kundalini Yoga, eu vou estar aplicando Reiki, a Roberta vai estar com as práticas na cozinha, que vai ter o que mais? A gente vai estar toda preocupada com uma alimentação lacto-vegetariana, usando os produtos locais o máximo possível. A gente tem uma horta orgânica super disponível pra gente. E eu vou estar tendo também práticas na cozinha. E nesse retiro eu vou estar focando um pouco mais da parte terapêutica, tá? Eu vou estar trazendo um pouco da Ayurveda também para esse universo. E a gente vai estar vindo de festas, né? Festividades aí, Ano Novo, pessoal, né? Comendo bastante, bebendo bastante. Então é o momento da gente também dar um descanso, né, pro nosso Agni, nosso fogo digestivo, e se restabelecer a nossa energia, a nossa força, né, para justamente co-criar o que a gente quer para 2026. Isso, que é o principal foco do nosso retiro no ano de 2026. A gente trabalhou em 2025 os nossos 5 sentidos e em 2026 a gente vai trabalhar um plano de ação. Tudo aquilo que a gente semeou em 2025, o que a gente quer projetar para 2026, o que a gente pretende realizar. Então o nosso retiro vem com essa força de desintoxicação, força de plano de ação, reestruturação, porque o nosso retiro, além de relaxar, ele transforma. Tudo que vocês aprendem no retiro com a gente, vocês aplicam na vida de vocês. Exatamente, esse é o nosso intuito. Isso aí. Então, até no Flow do Prana! Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais um episódio de No Flow do Prana! Nesse episódio, quem a gente trouxe, Vanessa? Gente, a deusa Sandra Strauss. Bem-vinda! Tô me sentindo uma deusa mesmo com essa apresentação. Mas É pra se sentir? É pra se sentir. Então deixa eu pegar o flow do prana aqui, ó. Você lembra da Ellen? Da última? Sim. A Ellen, a gente até tinha uma Mulher Maravilha, porque a Ellen faz 550 coisas, né? Milhões de coisas e tá lá super alegre. Eu falei, ela é nossa Mulher Maravilha, a Sandra é nossa deusa, não precisa de símbolo nenhum. Está ela aqui em persona. Sandra, conta pra gente. A gente sempre gosta de trazer qual foi a virada na tua vida em conexão com a espiritualidade, sem ser a ligação religiosa, que fez você criar esse teu universo da Cabala? A virada, infelizmente, é sempre um desespero. Eu vejo isso nos meus alunos. As pessoas procuram a espiritualidade quando as coisas não estão indo bem. Sim. Que bom seria, né? Está tudo ótimo, então vou buscar a Deus. Parece que a gente só busca, é como se buscasse um termômetro só naquele momento de febre mesmo. Então, eu sempre tive uma conexão com Deus, eu sempre tive uma fala aberta e sempre me senti muito próximo de uma força criadora. Nunca foi nenhum velhinho de barba, eu não tenho essa imagem, mas eu sinto, sabe quando... Energia. Alguma coisa que parece que está dentro de mim, que vem a mim, que eu vou a ele. É prana, é flow, né? Uhum. É fluxo. Mas o estudo mesmo e o desenvolvimento dos métodos e o encontro com a Cabala foi num momento que a vida estava dando toda errada, né? Hoje a gente fala, a vida estava dando toda errada. Graças a Deus, Graças a Deus, né? Rir. Porque ao invés de eu chegar ali e falar, mas por que isso tudo está me acontecendo? Eu tive alguma coisa que já devia ser forte em mim, que me resgatou e falou assim, não pergunta o porquê, pergunta para que isso está te acontecendo. Sim.
aquela intuição, aquele contato. E foi dentro de uma obra que eu tinha me mudado para um apartamento, eu, minha família, e as coisas começaram a dar muito errado a partir daquela reforma de interiores, né? Eu acho que foi por isso que eu estava se mudando fisicamente aquilo. e espiritualmente, né? E a cabala da casa é totalmente isso, né? Quando a gente associa, né? A casa é uma leitura, é um mapa dos nossos interiores, da nossa energia interna. E aí o marceneiro faliu, o marmoreiro sumiu, o empreiteiro quebrou. Meu marido, na época, pegou uma hepatite C, a gente perdeu dinheiro pra caramba, mas não tinha uma notícia boa. Era uma sucessão de avalanche, assim, avalanche, só vai aumentando, né? E eu falei, e aí, faz o quê? Pede ajuda pra quem? Para um pai de santo, pros amigos? Aí eu fui pedir ajuda pro meu rabino. E ele falou, começa a estudar cabala, ou cabala. Eu falei, não, eu sou engenheira. Nossa, ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Ainda bem que tem isso. Uau! Eu agradeço muito essa estrutura bem, um pouco capricorniana também, né? Das estruturas que dá a base da espiritualidade, até para eu poder ensinar isso de uma forma até mais científica. Não que a gente precise da ciência para comprovar nada. Mas é porque tem pessoas que só entendem mais a linguagem quando é comprovada. Comprovada, cognitiva, lógica. Mas eu vou falar para vocês, eu vou confessar, eu adoro essa linguagem lógica. Olha que eu acho que as duas, quando elas se encaixam, que eu acho que fica... Olha, gente, mas o meu primeiro ex-marido era da física quântica e ali, espiritualidade... passou longe. Então talvez ele que não tem entendido a matéria. Física quântica. Já é a coisa, exatamente. né? Mas... Energia, você tá falando de energia, né? Foto, do estado tudo que você não mais vê. puro possível. Ele enxerga lá com o trelelê dele, lá com mais a forma sem limitada, né? Exatamente. Sem julgamento, mas não, o físico ele é limitado, o espiritual não é. A gente tem, a Cabala diz que 10% de toda a realidade é física, aí pra gente quantificar 90%. É só para dar que não tem como medir isso, mas é só para dar um parâmetro que a gente é muito mais do que pensa que é. Que as camadas são muito mais amplas do que aquilo que a gente enxerga. E aí fui estudar a Cabala, fui para os Estados Unidos, porque em 1999 para 2000 não se falava ainda de Cabala no Brasil. Falava muito pouco, mas... Então, se você, só para os leigos que estão aqui assistindo a gente, se você fosse explicar para os seus alunos o que é a Cabala, o que seria? Essa é a primeira pergunta e a mais importante, né? O que é Cabala? Ou Cabalá? Yoga ou yoga, tanto faz. Cabalá ou Cabala é aprender a receber. A própria palavra Cabala em si significa recepção. Recepção de quê? Do flow, do prana, recepção da energia. A gente quer receber alegria é energia. A gente quer receber prosperidade quer receber amor. Então a gente fala de conceitos que não são físicos, são atributos, são qualidades sagradas, qualidades divinas que a gente precisa desenvolver e para isso a gente precisa aprender a receber. Nós somos os responsáveis em tirar, primeiro limpar tudo que intercepta essa recepção, os nossos medos, nossas inseguranças, nossos julgamentos, nosso senso de, às vezes, não se sentir merecedora, isso já intercepta. Senso crítico, culpa, vergonha, tudo isso que a gente precisa, essas camadas que a gente precisa tirar, porque isso atrapalha a recepção daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente deseja, mas não é de uma forma egóica, eu quero. Né? É de uma forma que a gente receba e compartilhe. Então, o cabalista sabe que a energia ela precisa fluir num plano coletivo, ela precisa ser colaborativa. Estava contando aqui antes, né? Eu achei que eu fosse me atrasar porque eu entrei num Uber. Isso cabala na prática, né? Porque senão blá, 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 é muito bonito. Né? Sim. Eu falei, caramba, tá dando 40 minutos, talvez eu atrase. Mas quer saber, 5, 10 minutos não vai mudar o bem que eu posso fazer. E aí o motorista, porque eu encontrei uma carteira, né? Eu tô contando aqui pela minha, encontrei uma carteira. Você entra no Uber e encontra uma carteira. Vê aí de onde é, vamos ver, era de um gringo. Aí você até falou, é bom que ele não vai sair daqui com uma imagem. Mas na prática, o que é? Eu não estava nem preocupada, eu vou fazer o bem para o outro. Não, eu estou fazendo o que eu tenho, o que tem que ser feito. Então, não é uma coisa assim muito...
A gente já... Cabala todo mundo já sabe. A dificuldade é você colocar essa sabedoria em prática. Eu acho que como toda sabedoria, uma sabedoria aplicada te torna já um ser melhor. Isso nas coisas mais básicas, né? Eu sei que comer isso não me faz bem. O que eu vou comer? Então, é uma sabedoria não aplicada. Nossa, engraçado. É porque todas... Isso, você está falando da cabala, não tenho conhecimento nenhum, aprofundamento, nada sobre isso. Mas você falando me lembra muito, porque eu estudo Ayurveda. Ayurveda e Yoga, tudo que você está falando é a base. Exatamente tudo isso que você está falando. Então, assim, só que mas porque é tudo velho mundo, né, gente? Ali é tudo... A fonte... Ancestralidade. A fonte ali era uma só, que depois foi difundida. Exatamente. Entendeu? Então, Esse é o primeiro código, porque a Cabala, de onde ela é extraída? Ela é extraída da Bíblia, do Primeiro Testamento. Mas não como um livro religioso, dogmático. São livros em código. Aquilo ali é um hebraico. O hebraico, as letras também são números. Então, tem uma matemática sagrada que a gente comprova. Tem a própria palavra gravidez. Se a gente pegar ela em hebraico, eraion, somar o valor numérico de cada letra, a gente vai ter na soma o número de dias de uma gravidez. Olha. O hebraico, ele é todo assim. Codificado. Decodificado, né? Codificado, decodificado. Então, assim, há 5.000 anos, a gente tem a origem da consciência. A gente tem uma espécie anterior ao Homo sapiens, né? Cada um vai contar esse tipo de história, que ela era instintiva e emotiva. Ela não tinha uma consciência criativa. Isso vem de 5.000 anos para cá. Isso a Cabala diz que vem com Adão. Adão não é um ser... um homem pelado no paraíso, né? Com a folhinha de paraíso. Isso tudo é código. A folhinha, inclusive, é código. É quando ele perde o corpo de luz, ele cai do paraíso, perde o corpo de luz para ganhar um corpo de pele. É a mesma palavra, or. Or é luz e on com uma outra, é o mesmo som, com uma outra letra é pele. Tudo é código. Então, é a entrada, a caída do paraíso de Adão e Eva, é a entrada da consciência naquelas espécies, e aí o ser humano começa a se relacionar com o sagrado e aí começa a se difundir. Você vê, a Ayurveda, quantos anos tem? 5.000 anos. A Cabala, quantos anos tem? 5.780. Né? É tudo uma coisa aproximada. Né? Aproximada. Sim. Não quer dizer que que o mundo foi criado assim. Não, essa relação com a consciência, como presença, consciência, como escolha, consciência como criação... Tem esse tempo. Agora, imagina, ela é bebê, né? Eu digo que a consciência não é bebê. Agora, imagina, né? A evolução. Dizem que a gente não evoluiu nada, a gente evoluiu muito. Tem que olhar para tudo que foi feito. Claro que a gente está num momento que está difícil, porque economicamente as coisas, infelizmente, são mais escassas, politicamente. A gente o que a gente quer com tudo isso aqui no flow do prana, e com cada palavra e com cada gesto, que pode ser entregar uma carteira que a pessoa... trazer que a gente pode estar num mundo melhor, e se a gente tiver essa congruência, essa consciência, faz você por você. Não pensem que eu fiz pelo gringo, o motorista riu a beça. Eu falei, olha só, ele, porque não é todo mundo que faz isso pelo outro. Eu falei, não estou fazendo pelo outro não, estou fazendo por mim, eu sou uma baita de uma egoísta, ainda brinquei, né? Por quê? Porque se você se fizer o bem, já vai contagiar, já tá, ele se beneficiou. Eu não sei quem mas está tudo certo. É fazer o que tem que ser feito. E às vezes não é o correto, às vezes não é o certo, às vezes não é o justo, porque tem uma distância, né? Às vezes o que é o correto, o que é o justo. E faz aquilo que te faz bem, mas que você sabe que tem algo maior que cuida desse coletivo, que cuida dessa colaboração. Eu só falei brincando porque não dava para explicar para ele, né? Sim. Tô fazendo Tá em detalhes. Já a gente vai plantando, né? Por que não? Por que não? Sim. Porque aí tem o para quê. E quando a gente volta na história da descoberta, né, da cabala, da espiritualidade na prática, tinha um para quê. São 26 anos. O que aconteceu em 26 anos? Graças, ainda bem,
Mas imagina você no olho do furacão, você falando, ainda bem que eu tô machucada. Que isso, Sim, para quê? Não, é. naquele momento Não. ninguém fala isso, né? Não. Ainda bem que a obra deu errado, o que isso vai me levar? Mas você tem que aprender a tirar proveito dos obstáculos que estão aparecendo. Não, primeiro acho que você tem que se tirar do estado de vítima, que geralmente as pessoas Exatamente. se Se colocam. colocam. Mas por que isso foi acontecer justo comigo? Porque eu sou tão boa, eu sou tão... Tem tanta gente ruim? Sim, tem 1 milhão de pessoas ruins. Na verdade, é uma oportunidade que eu vejo de você crescer, de você evoluir. Porque se não fosse aquilo, provavelmente você não ia... Dá o passo. Não ia, porque é no desconforto que a É. gente transforma, né? E o tempo inteiro eu vejo isso. E hoje o desconforto, para mim, nem tá tão desconfortável mais. Mas eu também não vou sair buscando desconforto, Não. Sim. Eu falo isso, né? É, Não- porque a gente vai aprendendo também, né? Enfim. Vai virando prazer, né? Prazer e entendendo que, nossa, isso vai me levar para que patamar agora? Eu vou dar mais um passinho nessa escada, mais uma subidinha de degrau. E a vida é tão linda, eu sou tão apaixonada pela vida. Eu tenho algumas histórias com a Vanessa sem a gente saber, a gente foi se revelando depois. Verdade. A gente está em Laranjeiras, né? Não sei se o público sabe que o estúdio é em Laranjeiras, eu nasci em Laranjeiras. Então, meio que um retorno assim à casa. Estudava aqui numa escola judaica, no Eliezer, e meu pai falava para mim, repete de ano que você vai pular lá, você vai dar tchau para teus amigos daquela outra escola. E era a escola da Vanessa. Onde eu estudei. É. Zezão, José de Alencar, escola pública do lado da escola da Sandra, cara. Olha que E louco. vai ver que a gente... Amiga, éramos. Não Éramos, sim, mesmo eu período. Era o mesmo período. isso. Quando você me contou, parece que eu te via pequenininha, eu vi você pequenininha. Ali naquele cupom de ônibus era em frente à tua escola. Era. Ali. Todos Aqui, os dias. aqui. Ali, gente, ali do lado. É logo aqui. E é muito louco você ver com o caminhar dos anos, a gente se esbarrar. Eu fui fazer uma aula de uma grande amiga, que inclusive já foi convidada aqui do Flow do Prana, da Fernanda Diniz. A primeira aula dela na Medicina da Consciência, e quem eu encontro, Dona Sandra Strauss, lá com a Cabala. Né? Ah, foi assim que você conheceu a Sandra? E aí depois teve um retiro que elas fizeram de um dia, acho que era Uno, sei lá, que foi no dia da foi formatura. lindíssimo. A gente se reencontrou ali. E que mais que teve? Ah, não, tem muita história. Ih, já lembrei. Eu essa também. não precisa. Essa não conta, não. Essa aí não precisa. conta, não. Essa veio antes. Essa não. Mas foi lá no Circo Voador. Foi no Circo Voador. olha Exatamente. aí, não conta, Exatamente, não. gente do céu. Muitas interseções, né? E hoje a Vanessa é professora da Escola Engenharia da Alma. Gente, da aula de meditação, vou fazer 3 anos, não é isso? Olha, 3 anos, gente. 3 anos. Que tempo. Toda segunda-feira. Então, aproveitando, então, conta pro público o que é a escola de engenharia da Não, alma. ela que vai contar, eu conto da minha aula. Vou contar da minha aula. Minha aula são as aulas de visualizações, que são as meditações que a gente tem diariamente na escola, e eu dou visualizações. Às segundas, às vezes às terças, o pessoal tá pedindo para você ir para terça. Sério? Vamos ver no que vem. A gente já tá... Ok. Vamos conversar. Então, a escola, eu idealizei ela em 2019. Cabala da Casa, eu estava pronta, estava com o método pronto em 2004, o estudo. O livro sai em 2015, aí eu trabalho com meninas jovens que elas querem tudo para ontem. Eu falo, gente, olha bem, não, vamos enriquecer em 2 meses? Eu falo, vamos, mas não vamos, né? Aquela coisa jovem, né? Vamos fazer isso ontem, vamos, mas não vamos. Tem um percurso, tem um tempo de maturidade. Você vê essa história que eu estou contando tem 26 anos. Então, 2004, a Cabala da Casa estava pronta, 2015 saiu o livro, aí foi realmente uma expansão. Voltando 2009, eu fui dar aula no Midrash, que era um centro de cultura super lindo no Leblon, que difundia a cultura judaica para toda a cidade do Rio de Janeiro. Eu fiz espetáculo lá. Você fez? Anônimas, fiz. Ah, que legal. O diretor era o Roberto, uma das apresentações foi então lá. não foi que... Depois daquele teatro, e a gente foi pra lá, cara, do O Midrash Roberto é um Nar. lugar muito especial, ele ainda funciona na Barra.
E aí foi quando eu realmente me apaixonei pelo compartilhar, né? Então eram sessões, né, atendimentos individuais para eu transformar a energia das casas, da dinâmica familiar. Em 2009 eu comecei a dar aula, comecei para adolescentes, foi muito lindo. E hoje estão todos super, imagina, né? 2009, eles estavam fazendo vestibular naquela época. Caramba. Eram 8. Imagina, Uau. que eu vou esquecer. Tem uma hoje que mora na Holanda, e todo mundo lembra. A gente se encontra, ai, minha professora de cabala, ai, meu primeiro aluno. Que legal. E o interessante é que eu fui panfletar em 2009 para chamar as pessoas, os jovens, né? Entrei no Liessing, entrei no Eliezer, entrei no Santo Inácio e não veio um jovem judeu. Olha que Olha. Então, quando perguntam assim, mas cabala é só para judeu? 90% judeus, né? 90% dos meus alunos não são judeus. Estão buscando algo a mais. Sim. Mas todo mundo é muito bem-vindo, né? Judeus. Venham. Só uma judia pode falar isso, né? Né, vamos. Sim. Venham se aprofundar. E aí, a escola, ela nasceu quando eu vi que eu não ia dar conta de fazer todas as casas do mundo. Quero fazer todas as... Né, como você falou, vamos cabalar o mundo? Sim. Vamos cabalar o mundo. E aí, a primeira turma foi em 2020, já são 4 turmas de terapeutas da Cabala da Casa. Mas hoje a gente também entendeu que o método, ele não é só para quem quer trabalhar. Às vezes eu não posso atender, um terapeuta não consegue atender. A pessoa vai ali, tem um curso super esquematizado, que ela pega a planta baixa, ela estuda os princípios básicos da Cabala, causa e efeito. Tudo isso que a gente está falando aqui, não ser vítima, como remover os obstáculos e as cascas e as cortinas para poder receber. E aí aprende com a planta baixa, identificar a árvore da vida, que é um circuito de energia, assim como a gente tem, né, na gente chakras, a casa também tem, e como a gente bota a energia para se movimentar na área do relacionamento, da saúde, da família e do trabalho. Então, nasceu a escola em 2020, Escola Engenharia da Alma, onde a gente tem meditações diárias no Instagram da escola. E a Vanessa é parte dessa construção e feliz de saber que você está há 3 anos, você está pronta para mais um ano aí. Não, e você lembra porque, na verdade, você fez, eu lembrei agora que você falou da Árvore da Vida do Retiro. Do Anaetê. O Anaetê é um parque ecológico em Vassouras, perto de Vassouras. E a Vanessa foi participando também do nosso retiro anual. Você foi participando como recebendo. A gente lá recebe e dá. Você foi recebendo, mas você também deu muito. Eu lembro que você compartilhou sua história, que você trouxe sua energia, que a gente dançou. Eu achei muito legal, porque eu lembro que você me corrige, mas como lá tem um circuito, né, que eles fizeram. Você fez em parceria com... Como é que foi isso? O Anaetê é esse parque, né, é tudo voltado para música, e a gente queria deixar a Cristina Braga, que é a idealizadora do espaço. Arpista, né? Arpista. Linda, maravilhosa. Eu tinha dado uma palestra lá, anos atrás, ela falou, como é que a gente pode eternizar a árvore da vida, a cabala nesse espaço? Eu falei, em vez de fazer dentro de um ambiente, vamos fazer no jardim inteiro. Nossa, que lindo. Então a gente pegou a árvore da vida como uma bússola, norte, sul, leste, oeste, e os outros pontos cardeais. A gente posicionou e a gente mapeou, a gente implementou uma árvore da vida no jardim inteiro. Então virou um circuito, um percurso, que eu falo que é uma instalação artística meditativa, onde a gente se conecta com a energia das letras de cada esfera, e cada esfera que a gente chama que é um percurso do Éden. A raiz etimológica Éden vem de Adin, que é da gentileza, né? Então o jardim do Éden tem que ter gentileza, e um jardim porque é o espaço onde a gente faz interferências. Então, quando a gente chega no ponto leste, que é o Keter, a gente trabalha a nossa certeza, a nossa convicção, a nossa esperança. Aí a gente vai lá para o sudeste, aí trabalha a nossa sabedoria, a nossa intuição. Aí vai para o nordeste, porque é assim, né? É igual a Kundalini. Sim. Não é uma linha reta. A linha reta é estagnação. Ninguém vai encontrar um equilíbrio numa linha reta, né? As pessoas acham que é um pi. Não é. Como tudo na vida. Sim, né? sim, tá vivo, né? Tá tem vivo, que ter esse tem movimento. que ter, a subida e a descida, o positivo e o negativo, faz parte.
Aí o canto nordeste, a gente fala de potencial de criação. Aí vai lá para o sul, a sua oferta, o amor, a generosidade. Vai para o norte, contração, disciplina. Vocês lembram que quando a gente chegou no norte... Eu lembro que tinha tido uma queimada, e aí o fogo passou por tipo, circundou, né? Não entrou, né? Eu Porque lembro que ali você falou. é Gevorá. Na árvore da vida é o limite. Uau. Olha a energia. Deu-se o Uau. limite na queimada, que ia queimar o parque inteiro. O nosso Gevorá estava lá forte, Fortíssimo. abençoado, e pôde proteger ali o parque. Eu lembro também de um que era o desafio, pode ser? Superação de obstáculos. Que era uma descidinha. É o assim, Netza? né? É o Netza? Netza? É a Vanessa. Eu digo que é A a Vanessa. Maravilhoso, eu lembro disso. Vanessa. Esse eu fui muito- 2 vezes. Olha só. Aí depois que a gente sai desse ponto norte, que a gente trabalha força, disciplina, a gente vai para o centro, que aí o centro é a beleza, é a harmonia. E aí depois o 7º é a superação de obstáculos, que é o Netzar, que é a vitória, aí, que é o sudoeste, aí a gente volta lá para o noroeste, que aí fala da evolução, do se tornar melhor. Centro-oeste, do parque da gente, chácara básico, né? Nossos pactos, nossos vínculos, onde a gente realmente se conecta com a nossa verdade, que tem a ver com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente pensa, com o que a gente sente, para estar em coerência, para a gente não falar alguma coisa que a gente não acredita, ou aquelas coisas, né? Sim. E quando a gente chega no oeste, que é o final do percurso, é a manifestação, é a concretização. Tem uma letra Yud, não sei se vocês lembram, para o pôr do sol. Então é um circuito da árvore da vida em loco. A árvore da vida é o grande diagrama interpretativo da Cabala, de fluxos, de prana, né? E ele pode ser aplicado num ambiente para curar a dinâmica da casa, como ele pode ser a sua árvore da vida pessoal, que aí é a cabala do nome, como ele pode ser aplicado num espaço maior, assim como o Anaetê, e no universo, né? Em tudo, né? Como a gente é um diagrama aplicável em absolutamente tudo, que dá pra gente essa estrutura, né? Que eu tanto gosto. Sim, não, é maravilhoso. Então, realmente, a engenharia veio atravessando mesmo toda essa veio da jornada, forma. né? Veio da forma. E eu vejo, sim, a mudança, a transformação na vida das pessoas, que é tão importante, né? A gente ter essa consciência que a gente não veio aqui para... a gente veio aqui para estar se melhorando, para estar compartilhando, né? Quando que as pessoas falam, mas a gente precisa de um Messias. A gente precisa... Despertar ele aqui dentro. Esse Messias, né, ele está aqui, e nada piegas, nada de... É aquilo que você faz, não é? Porque tem muita gente que fala, vou rezar, vou orar, aí entra num templo. Aí ali se empodera, se acha o máximo. Na hora que sai, já sai... Esquece tudo. Sai na rua, já xinga outro. Já xinga, já passa por cima, já... então, a a mesma coisa é yoga, né? Vai fazer yoga e na vida, tipo... Não combina, né? Então nem me conta que você faz yoga, porque eu vou falar, nossa, sabe... Que isso, né? Saiu do tapete, encostou o cabrunco ali e sai atropelando tudo. O nosso estúdio, né? Eu me aproprio de tudo. Não é meu, não. É onde eu pratico yoga, né? Sim. Que eu faço hot yoga. Sim. Ele tá bem cheio agora. Imagina, você pinga suores, né? E o outro tá do teu lado. Então o professor já chega assim, se você encostar no outro, passa boa energia. Não fala, pá, encostou. Que nojo. Encostou no amiguinho, ele fala, passa boa energia. Então, tá na vida, passa boa energia. Não faz confusão, não. Não perde tempo com isso, não. Não dá mais para perder tempo com pequenez. Eu não quero mais. Não. Aí, cada vez eu escolho mais. Com quem eu quero estar, onde eu quero estar, o que eu quero fazer. E isso é o quê? Liberdade. Que é tudo que uma aquariana ama. E eu sou sagitário com aquário. Eu amo os sagitarianos. E os capricornianos. E assim, eu sou uma aquariana capricorniana, porque a Lua, Júpiter, Vênus, tudo em Capricórnio. Meu mapa todo lá, né, na cabrinha. Bem veinha, que já nasce bem veinha. É verdade.
Eu sou cercada de capricornianos, eu amo, agradeço, assim, porque faz todo sentido pra mim. Porque fogo com ar, se não tiver um capricórnio do lado... terra, né? É. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que você deve ouvir muito, e também trazer para o nosso público, assim, a primeira vez que eu ouvi falar da Cabala foi através da Madonna. E como que é isso? Assim, o que ela passou fazia sentido? Ela estava um pouco, sei lá, ela fantasiou um pouco a coisa? Olha, a Madonna é minha heroína, né, nesse sentido. Uhum. Em 2004, ela aparece com essa lãzinha e todo mundo, o que é isso? O que é isso? Cabala. E que a Cabala vai aparecer. Explodiu, porque mudou a vida dela também. Mas a Cabala muda, né? Eu digo que são lentes, né? Você começa a ver por uma outra perspectiva. O que eu vou ver? Você vai ver por uma outra perspectiva, positiva, altruísta, proativa. O estudo disciplinado da Cabala traz isso. E a Madonna, ela naquele momento, ela fez total diferença para muita gente. Eu não precisei da Madonna para estudar Cabala, mas o que ela trouxe, essa abertura, até porque a Cabala, até começo dos anos 80, ainda, né, nesses 5.000 anos, era para homens acima de 40 anos. Como não só a Cabala, eu acabei de ver um filme... Mas era proibido, mulheres? Proibido, eu na minha outra vida eu via lá escondidinha ficar entre os, mas eu lembro disso, gente, quando eu falo dessa história. Incrível. Eu já buscava, não sei de que forma, mas eu ficava ali escondidinha. E há 2 anos atrás eu estava em Israel, fui convidada para assistir uma aula entre rabinos que só tinham homens. Eles ficaram numa mesa, eu fiquei num cantinho, mas eu lembro, isso é meu. Sim, é uma memória ancestral. É uma memória ancestral e é por isso que as coisas se revelam assim de uma maneira muito natural. Mas a Madonna foi muito positiva ali naquele momento. Ela abriu mesmo. E quando ela vem com... agora eu não sei o nome da música... You hold the key, você tem a chave. Ela fez nesse momento. Você sempre vê aquilo que seus olhos conseguem ver. See what your eyes want to see. Essa ela fez nesse momento. Até me arrepiei. You're frozen. When your heart frozen é o nome da música. Isso. Quando seu coração não está aberto. Uau. Então, a gente pode um dia fazer um podcast só dessa música. A gente bota aqui, Vanessa canta, Roberta canta, e a gente vai decodificando cabalisticamente o que a Madonna trouxe através dessa poesia. Uau. Foi muito... E aí as celebridades, né? No momento que as celebridades começam a falar... Eu lembro que o Paulo Ricardo também trouxe algumas coisas legais. Marina Lima também fala muito. Angélica, Luciano Huck. Aí amplia, porque não tem que ser fechado e nem tem que ser para um nicho. Né? Uma sabedoria tem que ser para todo mundo. Claro que a Cabala ela tende a ser sofisticada por conta do hebraico. Até a yoga agora, a gente vê yoga... Tem um programa que é yoga na rua. Yoga de rua. Yoga de rua. Faz parte. Sim. Que é para moradores de rua. Pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua, ou yoga nas favelas, ou yoga nas comunidades. Por que não Cabala? Também, né? Também. Eu cada vez eu aprendo a falar de uma maneira mais simples, porque quando eu comecei em 2009, o que eu falava, eu acho que nem eu entendia. Todo mundo achava lindo, mas ninguém entendia nada. Então, com o tempo, a gente vai simplificando para fazer sentido, para ser acessível. Sim. Que agora é o que eu mais busco, né? É tornar a linguagem acessível para todo mundo poder usufruir de uma sabedoria. Isso acontece bastante também com a Ayurveda, porque a Ayurveda, cada vez mais eu vejo pessoas querendo saber, sabe? E um tempo atrás não era assim. A Ayurveda era uma coisa, indiano, sei lá, entendeu? Não era acessível. Né? Não era acessível. O próprio sânscrito, né? Enfim, a mesma coisa com o hebraico, entendeu? Igual. Não é.
não é? Mas assim, a gente pode falar de uma forma que as pessoas entendam, não necessariamente posso falar né, dos doshas, do Agni, não sei o quê, mas tem uma palavra para traduzir em português, entendeu? Para a pessoa conseguir entender. E o princípio é muito básico, porque a gente está falando de elementos da natureza, a gente está falando de físico, né? De coisas que são palpáveis, né? E elementos da natureza não está distante da gente, Sim. Aquilo que é natural na gente. Então, eu fui comprar uma maquiagem vegana e aí entrou uma médica, recém-formada, uma menina, eu adoro, né, essa energia. Frescor. Esse frescor. Acabei de me formar. E eu falei, qual é a sua especialidade? Eu tô pensando em fazer, que agora ela ia começar a residência, medicina integrativa. E eu sou de Recife, eu sempre quis entrar nessa loja, super legal, né? Ela falou, porque a Ayurveda vai falar isso, você só passa no seu rosto aquilo que você comeria. Então, quer dizer, é uma linguagem simples, eu vou comer petróleo? Não. Então, eu tenho que tomar cuidado se eu tô passando petróleo, se eu tô comendo plástico, né? Então, são linguagens... Aí a gente aprende. Sim. E essa humildade, esse campo aberto do aprendizado, quer dizer, a gente já trouxe uma forma de ensinar. Né? Você vai passar no rosto alguma coisa que você não comeria, mas se bem que tem gente que come sabendo que é ruim, né? Esse aqui é o pior de tudo, amor, né? Nem vamos entrar nesse... Mas isso que você falou da medicina integrativa, porque eu me formei em nutrição integrativa. Então, aí é que a gente está falando do comprovado, né? Porque a medicina integrativa e a nutrição integrativa chegou no Ocidente, traduzindo... Gente, eu fico pasmo, porque assim, tudo que eu aprendi, eu falei, gente, Ayurveda. Eu só sei com a cabala, eu falei, isso é cabala, é igual. Aí eu falei, mas que bom, então tá, as pessoas agora elas entendem. Aí a medicina fala do sono, fala de todas as coisas básicas da Ayurveda, sabe? Assim, os alimentação, pilares, os pilares, todos eles ali. Meditação. Que é a respiração, que é isso, é o sono, a meditação, a alimentação. A alimentação e a o energia. Movimento. A energia, que é a brahmacharya, né? Como é que você lida com a energia? A energia sexual tá junto também, mas é a energia. A energia que a gente... Sim, energia vital. Sim. Cabala. Ayurveda, cabala, é isso. Tem uma série de livros do Bonder que é Cabala do Dinheiro, Cabala disso, Cabala do... Cabala do dinheiro, cabala da comida, cabala Isso. da inveja. Isso. É espetacular, ele escreve isso no começo dos anos 80, é um dos primeiros, né, a deixar aí. O Newton Bonder já tem mais de 30 livros, mas essa trilogia ela é muito incrível, né? Porque que é a comida, o que é a inveja e o que é o dinheiro? É por onde as suas emoções mais básicas vão se manifestar. Acabei de fazer uma consulta que uma irmã está brigando com o irmão por causa de... Dinheiro! Né? E aí dá a cabala da inveja. Mas não é a inveja em si, é a ira, é a kas. É kas, que é a ira, kis, que é o bolso, e kos, que é o copo. E aí você vê, né? Tudo com a mesma... Tudo é com a mesma raiz. Então é a comida, a inveja e o dinheiro. E, enfim, Mas eu acho que naquele momento, em 1980, as pessoas, a humanidade ainda não estava preparada para receber. Então, eu acho que eu já li algumas vezes, se eu reler hoje vai ser de um outro lugar, assim como o Engenharia da Alma, o meu segundo livro, Transformando Medos em Potências, as pessoas ainda não sacaram ele. Eu estou vendo que ele vai ser sacado daqui... De novo, aquariana, né? Um pouquinho mais na frente. Mas não tem problema, já está aí. Porque o medo também é uma emoção que a gente... ela é muito básica, né, gente? A gente ainda se move muito pelo medo e não pelo amor. As escolhas são pelo medo. Você falou de uma decisão. Passo de poder! Passo de poder. Porque se você estivesse escolhendo pelo medo, você não continuaria no lugar que você estava. Você escolheu pelo amor, pela sua oferta, pela sua expansão, aquilo que faz sentido com a sua essência. Então, e não adianta, né? A gente está falando de 5.000 anos para cá. As religiões, as sociedades, as culturas controlaram todo mundo através do medo. Então, isso corre nas nossas veias, no nosso DNA espiritual. E aí, o que eu fiz? Eu listei, eu quis ser muito estruturada, muito, né, focada, aquela coisa...
E aí eu listei 6 medos básicos: o medo da solidão, o medo de ser abandonada, o medo de morrer, o medo da doença, o medo de empobrecer, tem mais um. E o que a gente precisa fazer na hora que esse medo mental aparece para ir para o amor, para fazer um switch mesmo e sair dessa vibração, porque é aquilo que você vai atrair, né? Sim. Então, eu devia ter... que para quem está vendo e tem o livro, volta lá na página, acho que é 43 ou 46. Muito bom. E começa pelo medo, o medo de perder alguém. Porque as mulheres como sofrem e aceitam coisas por conta disso. Exatamente. Por que a gente aceita? Porque a gente ainda é refém desse medo. Porque se a gente tiver a coragem e o amor, não é que a gente vai sair chutando o pau da barraca, não é nada disso, mas são escolhas que... Então, esse medo, eu acho que conecta muito a gente para entender a mudança da vibração. E não tem jeito. Medo, alegria, raiva e tristeza é constante, é tudo o tempo inteiro. Mas é o que você faz com isso. Sim. No final das contas, é a sua ação, é a sua fala, é o seu protagonismo, com tudo isso que a gente vai aprendendo e tem que pôr em prática, gente. E yoga traz muito isso, né? Sim. Me pergunta, você é professora de yoga? Eu falo, não, mas eu vou praticar para o resto da minha vida, porque a permanência... a gente está numa situação de dificuldade, a gente vai abrir mão? Não, vamos permanecer. Se vê no desconforto, respira no desconforto. A yoga não traz isso pra gente? Exatamente, o tempo não é inteiro. só o físico, tem toda Não. Na verdade, não é nem o físico. Não é nem porque o físico, o Ocidente trouxe dessa forma pra cá, né? Tipo... Eu digo que é o físico também, né? Porque a gente adora quando a gente sai de lá magrinhas, né? Assim, né? Adoro magrinha. Não, mas é porque não tem como. Com a coluna ereta, com postura. Até a postura, claro, a conexão do corpo com a mente. A gente não somos partes compartimentadas, né? A gente é o todo. Uma união. Isso. Então, acho que essas filosofias todas super conversam mas é prática. Pratique. E só pra gente fechar aqui, que eu sei que você tá já no seu tempo, eu não sei, me veio uma coisa agora com relação a que a gente está vivendo nesse mundo com a inteligência artificial. Como é que você vê a inteligência artificial de um ponto da perspectiva positiva e negativa? Espiritualmente falando, né? Os anos 70, a gente tinha aquele teste de QI, né? O coeficiente intelectual, que media a capacidade da pessoa de aprendizado. Mas taxava, né? Que não, ainda era muito estreito. A gente está falando de 50 anos atrás. Né? Nos anos 90, aí veio a inteligência emocional, começou a ampliar, porque realmente as emoções, né? Não adianta ser inteligente e não ser emocionalmente maduro, seguro. E aí veio a inteligência espiritual agora, 2018 começou a se falar de inteligência espiritual, que é the highest of the high, né? Eu acho que é o autoconhecimento, é o desenvolvimento pessoal, é se ver dentro de um coletivo e ser parte colaboradora desse sistema, porque é um sistema. Pensa no seu organismo, se o pulmão falhar, vai falhar o coração, vai falhar o fígado. Nós somos parte. E a gente precisa começar a se enxergar assim, de um sistema. A inteligência artificial, ela também, ela é super recente, ela nem é tão recente, já se fala de inteligência artificial desde o começo dos anos 2000, eu acredito. Não sei se eu estou datando certo. Mas o que acontece? Ela vai precisar andar junto com a espiritualidade, né? Com as qualidades elevadas, né, do divino, do sagrado, do ser humano. Porque se for pegar para usar pro lado do mal, vai acabar rapidamente, porque ela é muito poderosa. Vocês sabem por que a inteligência artificial ela é muito poderosa? Porque ela cria. Ela cria. Nós, os seres humanos, criamos, os animais não criam. Mas o macaco não cria? Não, o macaco copia. Os seres humanos é que têm essa capacidade de criação. E a inteligência artificial também. Então, se um dia ela quiser apagar
tirar a internet da tomada, ela vai tirar. Ela vai tirar. Então, nós que criamos essa inteligência, os seres humanos criaram essa inteligência, tem que nós, né, o criador da criatura, tem que dar o comando certo. Você cria até... Você tem uma autonomia, mas é uma autonomia... Eu não sei como é que vai ser isso. Eu realmente não sei. Mas que eu fui ver o Yuval Harari, né, ele foi entrevistado pelo Luciano Huck, foi muito interessante. Ele que escreveu Sapiens, Nexus, 21 lições para o século XXI, e ele fala que em 5 anos é isso, não vai ter outra coisa. São 5 anos para a gente se adaptar, conduzidos pela inteligência artificial. E ele não é nenhum profeta, não, ele é um cientista, né? High. E vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que a gente criou, porque todo mundo criou isso. Eu uso a inteligência artificial, eu pergunto qual é o versículo que Jacó encontrou com um anjo, ele fala versículo tal de Gênesis, não sei o quê. Ele sabe mais do que eu, claro, ele sabe mais do que qualquer rabino, ele sabe mais do que qualquer... E sabe mesmo. Então, se for para usar dessa forma, né, para empoderar os seres humanos de uma forma positiva, é super positivo. De outra forma, a gente vai ver as consequências e é amanhã. Porque em 5 anos, né, isso aí já vai estar num outro formato, com toda a tecnologia, né, de carros híbridos e carro sem motorista. E vamos ver e vamos fazer a nossa parte. A esperança tem que estar latente e vamos fazer a nossa parte até o último dia. Isso aí. Eu queria te pedir, assim, se tem alguma coisa para fechar que você quer trazer para a gente, assim, que você acha importante. Eu digo que a espiritualidade ela tem que ser conduzida a partir do seu amor. Então, ninguém sabe melhor do que você o que é melhor para você. Por isso o autoconhecimento. Mas eu sonhei e quero que alguém decifre o meu sonho. Decifra você o seu sonho. Né? Acho que a busca por uma autonomia espiritual é a mais verdadeira. Somos mestres, somos professores, mas a gente dá o caminho. A gente não dá... somos canais, ninguém tem que manipular ninguém através do medo, pelo contrário, a gente tem que enxergar a potência, a luz que a pessoa tem e elevar isso. Isso é missão. Gratidão, Sandrinha! Eu que agradeço. Muito fechar obrigada. O ano com essa conversa. Energia. Sim. Vocês são lindas. Desejo toda sorte, prosperidade, amor, tudo de maravilhoso para esse flow luminoso, esse prana incrível. E lá vamos nós, né? Vamos lá, 2026. Promete, o ano de força, com né? Com certeza, grande força realização. Sim. Próximo encontro com a Sandrinha vai ser pra gente falar do Frozen aqui, gente. Vamos! Bora! Gente, super obrigada, tá? Então, bem-vindos a mais um episódio de No Flow do Prana! Tchau, tchau!